Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase UML. Eu sou o professor Gilles Guedes e eu já atuo na área de modelagem de software há vários anos. Eu tenho 4 livros publicados sobre o assunto e eu já ministrei diversas palestras e cursos técnicos sobre modelagem de software utilizando a linguagem UML. Na aula de hoje, eu vou dar seguimento ao tema de verificação e validação de software, dessa vez abordando a técnica de leitura baseada em cenários. Então, vamos iniciar a nossa aula. Então, a técnica de leitura baseada em cenários, ela costuma ser aplicada principalmente, mas não somente, em documentos de especificação de requisitos. Ela é aplicada para inspecionar documentos de especificação de requisitos. Todavia, ela pode ser utilizada para verificar outros tipos de artefatos. Como o nome já diz, ela se baseia em cenários, de tal forma que esses cenários sirvam de guia para os revisores durante as inspeções e que permitam simular como o sistema se comportaria em determinadas situações, em diversas situações. Então, como toda técnica de inspeção, a técnica de leitura baseada em cenários, ela tem por objetivo identificar problemas, como, por exemplo, ambiguidades, ou seja, quando algo é passível de mais de uma interpretação, omissões, quando estão faltando informações, inconsistências, quando há conflitos ou informações se contradizem, entre outros tipos de erros, falhas ou anomalias. Então, quando se utilizam cenários como guia para inspeção, isso força os avaliadores a assumirem um papel ativo de leitura, porque muitas vezes é necessário e às vezes até recomendado que os inspetores eles escrevam cenários para inspeção. E no momento que eles seguem um ou mais cenários, eles passam a adquirir uma percepção real do software descrito no documento de especificação de requisitos. Então, já que os inspetores eles são forçados a exercer um papel mais ativo, então eles são obrigados a pensar mais profundamente sobre o software, a analisar melhor a especificação de requisitos. Então, uma vez que eles obtêm um entendimento mais profundo, então normalmente eles conseguem achar defeitos mais sutis, defeitos mais implícitos, defeitos mais escondidos. Ah, então, essa técnica, ela pode fazer uso de perguntas e listas de verificação específicas para cada cenário ou conjunto de cenários, que ajudam a descobrir os defeitos. Diferente da técnica de leitura baseada em listas de verificação, que foi explicada na aula anterior, aqui cada lista de verificação costuma ser adaptada para cada cenário o conjunto de cenários que está sendo examinado, enquanto que na técnica de leitura baseada em lista de verificação, a lista de verificação em si era voltada para o artefato como um todo. Bom, então, dentro dessa técnica, cada inspetor pode e é até mesmo recomendado que ele utilize um cenário diferente, com responsabilidades diferentes. Então, é preciso selecionar uma combinação de cenários que cubram todas as características, todos os aspectos do documento sob inspeção e, e que esses cenários eles sejam o menos redundantes possíveis entre si. Então, os cenários eles precisam ser definidos a partir de descrições parciais do sistema ou do comportamento geral do software. Com relação à orientação de leitura, a orientação de leitura foi ensinada em algumas aulas anteriores. Ela pode ser intuitiva, não sistemática, sistemática e altamente sistemática. A orientação de leitura da técnica de leitura baseada em cenários, ela é sistemática. Por quê? Porque ela segue um processo estruturado para revisar os requisitos. Os cenários, eles podem ser descritos de maneira mais livre, pode ser descritos de forma textual livre, mas a análise desses cenários, ela é guiada por etapas muito bem definidas e que precisam ser executadas em uma sequência lógica. Então, quais são as características que tornam essa técnica de leitura sistemática? Bom, existe um planejamento,
existe a execução dos passos definidos no planejamento, e existe uma orientação específica de como procurar por erros, e é feita uma documentação dos erros encontrados e os erros são categorizados. Então, isso são características de uma técnica sistemática. Então, durante o planejamento, os cenários eles são planejados e ou selecionados, dependendo se os cenários já existem, como por exemplo, caso de uso, ou se é preciso criar cenários para analisar o documento de especificação de requisitos. Então, os cenários eles são planejados e selecionados, tomando como base situações reais de uso do software. Durante a execução, cada cenário é examinado de maneira consistente. Se tenta garantir que todos os requisitos relevantes para o contexto do cenário em questão sejam revisados. E, ah, com relação à orientação específica, como já foi falado, os cenários eles podem ser mais textuais, mais narrativos, ou podem ser estruturados. Mas mesmo que eles possam ser narrativos, então eles ainda assim eles serão acompanhados por um conjunto de perguntas direcionadas e ou listas de verificação. Então, isso garante que o processo de inspeção seja orientado para a detecção de um conjunto de erros bem identificados, um conjunto de erros específicos. Com relação à documentação, essa técnica de leitura determina o registro das observações e resultados, incluindo os erros que foram encontrados, de maneira formal. Os erros devem ser categorizados de acordo com seu tipo. Então, mesmo que haja uma certa flexibilidade na construção dos cenários, a técnica em si é uma abordagem controlada e estruturada, e isso caracteriza uma técnica sistemática. Vamos falar um pouco sobre a responsabilidade do inspetor. Aqui eu coloquei uma figurinha do Homem-Aranha com o dogma, a máxima mais comum que ele costuma utilizar, que é com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Bom, com relação à responsabilidade do inspetor, ela é específica. Por quê? Porque é muito comum que cada inspetor examine um artefato considerando um cenário ou conjunto de cenários diferentes. Porém, com relação à responsabilidade da equipe, ela é idêntica, porque todos os inspetores usam a mesma técnica de leitura. Falando um pouco sobre cenários. Os cenários eles podem ser de texto livre, ou seja, descrições textuais em formato específico, ou eles podem ser estruturados, ou seja, como, por exemplo, cenários de caso de uso. Eu vou explicar as vantagens de utilizar cenários de texto e cenários estruturados. Então, as vantagens de usar cenários de texto não estruturados. As vantagens são flexibilidade, adaptabilidade, facilidade de criação, foco nos problemas, envolvimento das partes interessadas, comunicação clara e melhor cobertura de requisitos não funcionais. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas vantagens. Com relação à flexibilidade, então, quando se trabalha com cenários de texto mais livre ou menos estruturado, então os revisores eles podem focar em aspectos específicos dos requisitos sem se restringir por um formato mais rígido, porque casos de uso costumam ser mais estruturados, seguem um formato que deve ser obedecido. E isso é bastante útil quando se deseja explorar áreas do software que não estão claramente definidas ou que simplesmente não foram cobertas pelos casos de uso. Com relação à adaptabilidade, cenários de texto mais simples, eles podem ser ajustados com mais facilidade do que casos de uso. Então, essa adaptabilidade permite que eles sejam ajustados para focar em situações específicas ou a novas percepções que são descobertas durante o processo de revisão. Com relação à facilidade de criação, escrever cenários utilizando um formato mais livre costuma ser mais rápido e exigir menos esforço. E isso pode ser vantajoso em situações que o tempo é limitado, quando se deseja envolver
partes interessadas que estão pouco familiarizados ou não estão familiarizados com técnicas formais de modelagem. Então, escrever um texto mais livre permite que elas hã, se envolvam melhor no processo, entendam melhor o processo, ou em situações que os casos de uso relacionados àquela situação específica não existem, não foram produzidos. Hã, uma outra vantagem é o foco nos problemas. Cenários informais, eles podem ser direcionados para áreas onde se suspeita que haja problemas, então, se permite uma inspeção mais focada. Ainda, há um melhor envolvimento das partes interessadas e uma comunicação mais clara. Com relação ao envolvimento das partes interessadas, trabalhar com cenários de texto livre facilita mais a participação das partes interessadas, porque, como já foi falado antes, pessoas não familiarizadas com formatos formais, como usuários finais ou representantes de negócio, podem ter uma certa dificuldade em entender em caso de uso. Então, elas têm mais facilidade em cenários de texto livre. E a comunicação clara é que as descrições narrativas, elas podem ser mais fáceis de entender e discutir por esse tipo de usuário. Ainda, com relação à melhor cobertura de requisitos não funcionais. Casos de uso normalmente se concentram principalmente em requisitos funcionais. Requisitos não funcionais podem ser citados também, podem ser comentados, mas o maior enfoque está no requisito funcional. Um caso de uso sempre descreve cenários, sempre não, mas na maioria das vezes descreve cenários relativos a uma funcionalidade, a um requisito funcional específico. Então, uma abordagem textual mais simples pode permitir a cobertura com mais profundidade de alguns requisitos não funcionais necessários a um cenário específico, ou ao sistema como um todo, o que é, aliás, mais comum. Agora eu vou falar sobre as vantagens de utilizar cenários de caso de uso. Casos de uso, eles permitem criar vários cenários, como cenário principal, cenários alternativos e cenários de exceção para um determinado requisito funcional. Então, as principais vantagens são foco no comportamento real do sistema, clareza e objetividade, cobertura abrangente de funcionalidades, maior facilidade para detectar omissões e inconsistências, maior alinhamento com as necessidades das partes interessadas, melhor identificação de falhas de usabilidade e maior testabilidade dos requisitos. Vamos falar um pouquinho sobre o foco no comportamento real do sistema. Essa é a primeira parte. Então, como já foi falado, caso de uso descreve o comportamento funcional do software em interações reais, ou seja, o comportamento de requisitos funcionais. Ele permite que a revisão seja feita com base no uso prático do sistema, que já foi analisado e descrito por meio de caso de uso. E garante que os requisitos eles capturam corretamente as funcionalidades necessárias. Ainda, ao se verificar cenários de caso de uso, o inspetor avalia como o sistema realmente se comporta diante de interações específicas com o usuário. Isso torna a validação mais realista, mais próxima de situações reais e contextualizada. Com relação à clareza e objetividade, essa é a primeira parte. Então, os cenários de caso de uso, eles são, em geral, estruturados e melhor detalhados do que cenários de caso de uso, aliás, cenários de texto livre, e eles contêm diversas informações, como, por exemplo, pré-condições, pós-condições, ações de ator, ações de sistema, regras de negócio, entre outras. E isso permite a identificação de erros, inconsistências ou lacunas com maior facilidade do que cenários de texto livre. Ainda falando sobre clareza e objetividade. Cada caso de uso tem um fluxo definido, ah, por vezes tem mais de um fluxo. Isso torna o processo de leitura mais objetivo e organizado e também fornece um contexto claro para os revisores sobre como o sistema deverá funcionar. Com relação à cobertura abrangente de funcionalidades.
Através de cenários de caso de uso, eu posso cobrir diversos fluxos possíveis relativos ao software ou ao requisito funcional específico. Esses fluxos eles são representados por cenários principais, alternativos e de exceção. Obviamente, os cenários alternativos e de exceção não são obrigatórios em todo caso de uso, mas costumam existir e costumam ser úteis. Mas pelo menos o cenário principal deve existir. Então, isso permite uma verificação mais completa e garante que todos os requisitos críticos foram adequadamente representados. Ainda falando sobre a cobertura, ah, cenários alternativos e de exceção, eles auxiliam que seja verificado se o software realmente lida de forma adequada com situações imprevistas ou fora do fluxo normal. Com relação à maior facilidade para detectar omissões e inconsistências, ah, trabalhando com cenários de caso de uso, é, é mais fácil identificar requisitos faltantes ou incompletos, porque a técnica ela força uma análise do comportamento completo do software em situações reais. Também permite um maior alinhamento com as necessidades das partes interessadas. Os casos de uso eles são criados para representar as interações dos usuários finais com o software, e isso permite determinar se os requisitos estão alinhados com as expectativas e necessidades das partes interessadas, e isso garante que o software seja funcional e útil. Então, a perspectiva do usuário é um aspecto essencial que precisa ser verificado durante a inspeção. E isso é feito por meio da validação de como o software suportará as ações e decisões dos usuários e quais serão as suas respostas. Também, trabalhar com cenários de caso de uso permite uma melhor identificação de falhas de usabilidade, uma vez que casos de uso eles prescrevem como será a interação entre os usuários e o software. Então, é mais fácil detectar problemas de usabilidade e de fluxos confusos ou mal definidos. E isso permite que os requisitos sejam ajustados para cobrir essas lacunas. Maior testabilidade dos requisitos, os casos de uso, como eles descrevem cenários, tanto principais como alternativos, como de exceção, os cenários são descritos passo a passo, isso facilita a a concepção de testes para verificar esses cenários. Então, facilita mais que os requisitos eles sejam validados, ou seja, que se determine se eles foram realmente desenvolvidos de acordo com o que foi especificado. E uma vez que eu tenho requisitos testáveis, eles são mais fáceis de implementar e verificar durante o desenvolvimento. Bom, falar um pouquinho sobre as etapas da técnica de leitura baseada em cenário. As etapas principais são identificação dos cenários principais, definição de objetivos claros para cada cenário, simulação do uso do software e documentação dos problemas encontrados. Vamos falar sobre cada uma delas. Com relação à identificação dos cenários principais. Então, nessa etapa, os cenários que cobrem os principais fluxos de uso do software eles são selecionados. Deve-se incluir também os cenários alternativos de exceção, além dos cenários principais. Durante a etapa da definição de objetivos claros para cada cenário, o nome já diz, se determina qual é o objetivo do que vai ser inspecionado em cada cenário. Então, exemplos são se as informações a serem fornecidas estão corretas, se as saídas estão de acordo com o esperado, se as regras de negócio, consistências e validações estão corretas e completas. Então, para isso, pode-se e é até recomendado que se criem listas de verificação específicas para cada cenário ou para o software como um todo. Com relação à etapa de simulação de uso do software, os revisores eles percorrem os cenários tentando determinar se os requisitos e a documentação realmente suportam adequadamente o comportamento esperado para aquele caso de uso. E para aquele caso de uso, ou para aquele cenário, obviamente. E depois, durante a etapa de documentação dos problemas encontrados,
Como o nome já diz, né, todos os problemas que forem encontrados, como, por exemplo, inconsistências, ambiguidades, omissões, erros de usabilidade e outras possíveis anomalias, são registradas para que sejam corrigidas posteriormente. Agora nós vamos fazer um exemplo de aplicação dessa técnica. Aqui nós temos um trecho do documento de especificação de requisitos para o sistema de controle de encomendas, enfocando o requisito de postar encomenda, onde um cliente ele solicita que uma encomenda seja enviada para um destinatário. Então aqui nós temos a descrição do requisito. O sistema deve permitir que clientes postem encomendas nas diversas filiais da empresa, de forma que elas possam ser enviadas para qualquer parte do mundo. Para isso, é preciso informar os dados tanto do cliente como do destinatário, bem como o conteúdo da encomenda, suas dimensões, ou seja, altura e largura, e peso. O software deve calcular o preço do envio e, se o cliente estiver de acordo com o valor, a encomenda deve ser colocada em uma esteira para análise, empacotamento, etiquetação e despacho. O pagamento deve ser registrado e o sistema deve emitir o recibo e o código de rastreamento da encomenda. Não podem ser aceitos itens proibidos pela empresa, como líquidos, produtos perecíveis, produtos frágeis, produtos que contêm animais ou vegetais vivos ou sementes. Ou ainda, não são aceitos itens ilegais, como drogas ou armas. Nesse último caso, a encomenda deve ficar retida e a polícia deve ser convocada. Bom, agora nós vamos examinar uma lista de verificação complementar que foi produzida para esse caso de uso. Então, primeiro nós temos a etapa de verificação da estrutura do caso de uso. As perguntas a serem feitas. O título e a identificação do caso de uso estão claros e corretos? O possível erro que pode ser encontrado caso essa pergunta não seja verdadeira, a resposta a essa pergunta não seja verdadeira, são omissão ou ambiguidade. Outra pergunta: os atores principais e secundários estão claramente especificados e têm seus papéis descritos? Possíveis erros: omissão, ambiguidade ou informação incorreta. As pré-condições e pós-condições, quando necessárias, estão claramente definidas? Possíveis erros: omissão ou ambiguidade. Com relação à verificação do cenário principal, perguntas: o fluxo principal está completo e descreve todas as ações esperadas do ator e do sistema? Possíveis erros, omissão ou informação incorreta. As ações do ator e do sistema estão claras e sem ambiguidade? Possíveis erros, ambiguidade ou imprecisão. Todos os dados essenciais são solicitados? Alguma informação necessária ao correto funcionamento do processo está faltando? Possível erro, omissão. O processo valida corretamente os dados de entrada? Possível erro, validação. Com relação às regras de negócio e outras possíveis validações e consistências que precisam ser realizadas. As regras de negócio relevantes estão descritas no cenário principal? Possíveis erros, omissão ou informação incorreta. As validações, como peso da encomenda ou itens proibidos, estão descritas claramente e são coerentes? Possíveis erros, omissão, informação incorreta, informação incompleta ou ambiguidade. Eu chamo a atenção que essa pergunta é bem específica para o cenário em questão. Ela não poderia ser aproveitada na maioria dos outros cenários. Então, destacando a diferença entre a técnica de leitura baseada em cenário e a técnica de leitura baseada em lista de verificação. A técnica de leitura baseada em cenário também usa listas de verificação, mas são listas de verificação específicas para cada cenário. Outra pergunta: o sistema trata as entradas e dados corretamente, validando-os conforme necessário? Possíveis erros: omissão, informação incorreta ou inconsistência. Com relação à verificação dos cenários alternativos. Os cenários alternativos estão claramente descritos e cobrem as situações específicas que desviam do fluxo principal? Possíveis erros, omissão ou informação incorreta. As condições que levam ao cenário alternativo estão claramente identificadas? Possível erro, omissão ou ambiguidade. O cenário alternativo descreve corretamente as ações do ator e do sistema de forma clara? Possível erro, omissão ou ambiguidade. Ah, com relação às regras de negócio e validações no cenário alternativo.
As regras de negócio aplicáveis ao cenário alternativo estão descritas e são consistentes com o fluxo? Possíveis erros, omissão ou inconsistência. As validações necessárias para o cenário alternativo estão adequadas? Possíveis erros, omissão ou informação incorreta. Com relação ao fluxo e coerência com o cenário principal. O cenário alternativo mantém consistência com o fluxo principal? Possível erro, inconsistência. As transições entre o fluxo principal e o alternativo estão bem definidas? Possíveis erros, omissão ou inconsistência. Com relação à verificação dos cenários de exceção, essa é a primeira parte. Todos os cenários de exceção foram contemplados? Possível erro, omissão. Os cenários de exceção estão bem identificados e descrevem claramente as condições que levam a uma exceção? Possíveis erros, omissão ou ambiguidade. O sistema trata corretamente as condições de erro, como itens roubados ou ilegais? Possíveis erros, omissão ou informação incorreta. Ainda com relação à verificação dos cenários de exceção. Erros de processamento, falhas de sistema ou entrada de dados incorretos estão cobertas? Possível erro, omissão. O sistema oferece informação clara para o usuário quando ocorre um erro? Possíveis erros, omissão ou ambiguidade. As mensagens de erro estão descritas? Elas são claras e fornecem instruções suficientes para que o usuário possa corrigir o problema? Possíveis erros, omissão ou ambiguidade. Com relação ao tratamento de exceções. O tratamento de erros e exceções está bem descrito, incluindo a ação do ator e do sistema? Possíveis erros, omissão ou ambiguidade. As exceções são tratadas de forma clara e sem ambiguidade, incluindo ações corretivas, notificações e mensagens de erro? Possíveis erros, omissão ou informação incorreta. Com relação à consistência e integração, o cenário de exceção está consistente com as regras de negócio e o fluxo principal? Possíveis erros, inconsistência ou omissão. O fluxo de exceção leva a um resultado coerente com o restante do processo? Possível erro, inconsistência. Com relação à verificação de aderência aos requisitos. Perguntas. O caso de uso está em conformidade com a descrição do requisito funcional? Possível erro, inconsistência. Todas as demandas do requisito foram cobertas no fluxo principal ou nos cenários alternativos? Possível erro, omissão. Possíveis requisitos não funcionais, como desempenho, proteção, escalabilidade ou usabilidade, são mencionados e cobertos pelo caso de uso? Possível erro, omissão. E aqui nós temos os cenários representados por caso de uso para o processo de postagem de encomenda. Então, aqui nós temos a primeira parte, que é a estrutura principal do caso de uso. A identificação do caso de uso é o C01, o código dele, e a descrição postar encomenda. O resumo, ele descreve que este caso de uso estabelece as etapas percorridas por um atendente para receber um pedido de encomenda e encaminhá-la para entrega. O ator principal é o atendente, os atores secundários são o cliente. Pré-condições: o atendente precisa estar logado. Pós-condições: deve-se entregar um recibo ao cliente. Com relação ao cenário principal, ações do ator, esse cenário é dividido em ações do ator e ações do sistema. Iniciando com uma ação do ator. Primeiramente, o atendente irá selecionar a opção enviar encomenda. Sempre as ações do ator costumam trabalhar com o ator principal. E a resposta do sistema é apresentar o formulário solicitando os dados do cliente, do destinatário, sobre o conteúdo e medidas e peso da encomenda. O ator, então, ele informa os dados do remetente e do destinatário e ele informa as medidas e o peso da encomenda e confirma as informações. O sistema em resposta irá calcular o valor de envio da encomenda. Continuando. O atendente irá colocar a encomenda na esteira de análise e empacotamento, e o sistema em resposta irá escanear a encomenda em busca de itens ilegais, proibidos, procurados ou não aceitos pelos países de origem e destino. O sistema irá embalar e etiquetar a encomenda e irá despachar a encomenda. O atendente irá registrar o pagamento da encomenda e vai confirmar esse pagamento. O sistema, em resposta, registrará o pagamento
e irá emitir um comprovante e um código de rastreamento a ser entregue para o cliente. Regras de negócio, restrições e validações que precisam ser verificadas. Primeiro, não são aceitos itens líquidos, perecíveis, frágeis, vivos ou sementes. Segundo, não podem ser aceitos itens proibidos do país de destino. Terceiro, deve-se procurar por itens roubados ou ilegais. Aqui nós temos um cenário alternativo que leva em consideração que se percebeu a existência de um item roubado ou ilegal na encomenda. O cenário também é dividido em ações de ator e ações do sistema. Então, por ações do sistema, o software ele contacta a polícia mais próxima, informando a descoberta de itens roubados ou ilegais, né, dentro da encomenda, ah, fotografa o cliente sem que ele perceba e informa o atendente do ocorrido. Já o cenário de exceção se refere a item proibido ou não aceito pela empresa. Também é dividido em ações do ator e ações do sistema. Então, o sistema informa que a encomenda não pode ser aceita devido ao item ser proibido ou não ser aceito pela empresa e recusa a encomenda. Bom, agora nós vamos analisar os resultados da inspeção. Com relação à verificação da estrutura do caso de uso, com relação aos atores secundários. O ator secundário cliente, ele está mencionado. Porém, não há uma descrição detalhada do papel que ele exerce durante o processo. Em geral, se presume que o ator secundário ele somente fornece informações, mas isso é uma presunção. Então, não fica claro de que maneira ele interage com o processo ou interage com o ator atendente. Então, talvez fosse útil esclarecer melhor o envolvimento do ator cliente nas etapas específicas em que ele fornece dados ou realiza o pagamento. Então, o erro encontrado aqui foi o de omissão. Ainda com relação à verificação da estrutura do caso de uso. Com relação às pré-condições. A pré-condição, o atendente precisa estar logado, está presente. Todavia, poderia ser adicionado: o hardware de rastreamento deve estar operacional. É uma pré-condição para que seja postada uma encomenda que não foi prevista. Então, o erro encontrado é o de omissão. Ainda com relação à estrutura do caso de uso, com relação a pós-condições. A pós-condição, entregar recibo ao cliente, ela é clara e específica, porém não foi coberta a pós-condição de que seja emitido o código de rastreamento, que é o que está descrito no requisito. É necessário que o cliente receba um código de rastreamento ao final desse processo. E isso não foi coberto, portanto, o erro encontrado é o de omissão. Com relação à verificação do cenário principal. O cenário principal, ele cobre todas as etapas principais, desde a entrada dos dados até o pagamento e emissão do recibo. Porém, não existem detalhes sobre como o sistema cobre algumas validações de dados. Por exemplo, quando há medidas incorretas da encomenda, o peso, a altura, o comprimento foram informados de maneira errada. Então, o erro encontrado aqui é o de incompletude. Ainda com relação ao cenário principal, as ações do ator e do sistema estão descritas de forma clara, porém o subprocesso de escaneamento e busca de itens ilegais, ele possui pouco detalhamento. Apenas se diz que o sistema deve escanear, mas não há informações de como isso será feito ou, por exemplo, qual tecnologia será utilizada nesse subprocesso. Então, o erro encontrado é de incompletude e omissão. Ainda com relação ao cenário principal, os dados a serem informados, eles estão claramente listados, como, por exemplo, que é necessário informar os dados do remetente, do destinatário, informar os dados relativos a medidas e peso da encomenda. Porém, não se especificou limites de peso e dimensões máximas das encomendas. Não está claro qual é o peso máximo que é aceito, qual o tamanho máximo para uma encomenda. Então, o erro encontrado é o de omissão. Com relação à verificação do cenário alternativo. O cenário alternativo, item roubado ou ilegal, está bem descrito, mas não estão detalhados os passos de como a encomenda ficaria retida. Então, o erro encontrado é de omissão. Com relação à verificação do cenário de exceção.
O cenário de exceção item proibido ou não aceito pela empresa, ele está bem descrito, com etapas bem claras. Todavia, não está descrito o que acontece após a recusa do pedido. Então, fica uma dúvida: o sistema ele deve registrar a tentativa de envio de item proibido? Isso pode ser útil por uma questão de dados analíticos futuros, para emissão de relatórios, de tentativas de envio de item proibido, talvez por desinformação dos clientes, por exemplo. Então, o erro encontrado é o de omissão. Ainda com relação ao cenário de exceção, o caso de uso ele cobre os cenários de erro relacionados a itens proibidos, mas não há detalhes sobre erros relativos a outras etapas ou situações, como falhas na esteira ou falhas do hardware de rastreamento ou escaneamento, problemas relativos ao pagamento ou dados ou situações em que o cliente forneça dados incorretos. Então, aqui o erro encontrado foi o de omissão. Com relação à verificação das regras de negócio, as regras de negócio elas estão mencionadas, contudo, há poucos detalhes sobre como essas regras devem ser implementadas. Como o sistema verifica se o item é proibido? Isso não foi descrito. Então, poderia haver mais detalhes sobre as validações automáticas que devem ser realizadas durante o processo de entrada de dados. Então, por exemplo, como se poderia ter informações como que permitissem determinar se o peso ou as dimensões da encomenda são válidas. Então, o erro encontrado aqui é o de omissão. Com relação à verificação da integração com outros processos. Bom, não existe menção explícita de como o sistema irá interagir com outros softwares, como, por exemplo, o sistema de rastreamento de encomendas ou o sistema de pagamento. Então, o erro encontrado foi o de omissão. Com relação à verificação de dependências. Existem dependências. Existem dependências de conexão com o sistema de rastreamento e com a base de dados de itens ilegais ou procurados. Mas as dependências elas não estão claramente descritas. Então, o erro encontrado foi o de omissão. Com relação à verificação de requisitos não funcionais, eles não são mencionados. Não se sabe, por exemplo, questões como desempenho, usabilidade e proteção. Não se sabe como elas devem ser atendidas. Então, não é descrito, por exemplo, quanto tempo o processo deve durar, qual é o tempo de resposta para cada ação do atendente, por exemplo. Não é definido quão amigável a interface deve ser. E também não é descrito como os dados do cliente e do destinatário deverão ser protegidos, porque eles são particulares, eles não podem se tornar disponíveis para qualquer pessoa. Então, o erro encontrado é o de omissão. Agora vamos falar um pouquinho sobre as vantagens da técnica de leitura baseada em cenários. O contexto é mais realista, existe uma maior facilidade de detecção de omissões, maior facilidade de detecção de inconsistências e facilidade de comunicação com as partes interessadas. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas vantagens. O contexto é mais realista. Então, cenários realistas, eles ajudam a validar se o software realmente atende aos requisitos e se ele cobre as diversas situações possíveis, como fluxo principal, fluxos alternativos, fluxos de exceção. Existe uma maior facilidade de detecção de omissões. A análise dos cenários pode permitir que sejam revelados requisitos que não foram mencionados, estão ausentes ou que estão mal descritos. Já uma vez que os requisitos eles simulam a utilização do software por meio desses cenários. Existe uma maior facilidade de detecção de inconsistências. Então, uma vez que são examinados cenários completos, passo a passo, então fica mais fácil identificar inconsistências entre os requisitos ou problemas de interação entre as funcionalidades. Há também uma facilidade de comunicação com as partes interessadas, mesmo em se tratando de cenários de caso de uso, porque cenários são mais fáceis de entender e discutir. Então, a comunicação é mais clara entre as partes interessadas. Agora nós temos as desvantagens. Então,
Essa técnica pode demandar um tempo bastante longo, ela é muito dependente da qualidade dos cenários e pode ocorrer um foco limitado a casos específicos. Com relação à demanda de tempo longa, hã, analisar os cenários pode ser bastante demorado, principalmente se for necessário criar muitos dos cenários antes, se não é possível aproveitar casos de uso que já estão definidos na especificação de requisitos, ou esses casos de uso estão mal feitos, por exemplo. E também, pode ocorrer situações em que o número de cenários que é necessário para cumprir todas as facetas possíveis for muito grande, então isso vai deixar o processo bastante longo. Também há o problema da dependência de qualidade dos cenários. Essa técnica, ela precisa que os cenários estejam bem construídos, bem definidos, senão a eficácia da técnica vai ser muito prejudicada. Então, os resultados de uma inspeção que se baseia em cenários mal definidos ou cenários reais vai ser fraca. E com relação ao foco limitado a casos específicos, a equipe ela pode eventualmente se concentrar em alguns cenários específicos e deixar de identificar problemas maiores, mais amplos ou sistêmicos, ou seja, relativos ao sistema como um todo, no documento de especificação de requisitos, ou no artefato, ou em outro artefato que esteja sendo examinado. E nós concluímos mais essa aula. Eu espero que vocês tenham considerado essa aula válida, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram dessa aula, eu peço que vocês curtam esse vídeo, compartilhem com quem possa ter interesse. E se ainda não estão inscritos, eu peço que se inscrevam no canal. Obrigado pela atenção, nós nos veremos em outros vídeos futuros.